Como assinante da Rural Business deve ter visto por aí, parte da imprensa brasileira, contrária ao presidente eleito Jair Bolsonaro e sua equipe, exibiu nos últimos dias uma avalanche de matérias sensacionalistas envolvendo o meio ambiente. E grande parte delas muito distante da realidade. Na avaliação da Rural Business, o tema foi usado como uma tentativa de medir forças com o novo presidente, antes mesmo dele assumir o cargo, diante de um primeiro anúncio de que o novo governo faria uma fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente do Brasil, ideia que foi descartada pelo governo eleito. A ordem era tentar dobrar uma ação do novo presidente pela primeira vez. Mais do que depressa, uma enxurrada de notícias foi espalhada pela internet, em rádios, TVs e jornais, apontando para um intenso desmatamento no Brasil. Segundo o suposto relatório do Fundo Mundial para a Natureza, WWF, na sigla em inglês, uma ONG que se diz defensora do meio ambiente, de 1970 para cá, a floresta amazônica teria reduzido em 20% e o cerrado em 50%. Nas entrelinhas, parte da imprensa mandou um recado. Viu, Bolsonaro? Você vai precisar da gente se quiser governar com tranquilidade. Pois bem, estamos diante de um bom exemplo de que já tem alguns grupos de mídia por aí tentando dobrar e rápido o presidente eleito do Brasil e sua equipe e mostrar que não vão governar tranquilos só com as redes sociais. Tem muita gente por aí interessada em manter o Brasil rural da maneira como está, usando como tema de fundo o meio ambiente. Em momentos como esse, nada mais justo do que lembrar que em janeiro desse ano, a Rural Business apresentou aos seus assinantes um estudo para calar a boca dos oportunistas sensacionalistas que sempre utilizaram do meio ambiente para defender interesses comerciais e geopolíticos e que têm doutrinado a agricultura e pecuária do Brasil, além de toda a população, para números e ambientes climáticos no Brasil que estão muito distantes da realidade. Reveja o nosso vídeo para que não caia novamente nessa nova avalanche de notícias que tem espalhado muita mentira e que esconde outros interesses quando se fala de agricultura, pecuária e o meio ambiente do Brasil. Com base em números, a NASA, a Agência Espacial Americana, a mais famosa e respeitada do mundo, confirmou ao final de 2017 que boa parte da pressão ambiental imposta ao setor agrícola brasileiro nos últimos anos envolve interesses políticos, comerciais e muita manipulação. E mais do que isso, deixou claro que quando o tema é preservação ambiental agro, o Brasil não é vilão, é exemplo para ser seguido. A NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou um estudo em total sintonia com os antigos alertas da Rural Business, que vem mostrando que boa parte da pressão ambiental imposta ao setor agrícola brasileiro nos últimos anos envolve interesses políticos, comerciais e muita manipulação. E mais, confirma que é preciso atenção profissional quando o tema é preservação ambiental agro no Brasil. Segundo a NASA, a vegetação nativa é preservada em mais de 2/3 da superfície do Brasil, ficando as lavouras com 64 milhões de hectares. Um cenário bastante diferente do que dizem de forma desonesta e descabida muitos por aí. Já que, com investigação profissional, se percebe que o percentual de área destinada à agricultura no Brasil está extremamente abaixo da média mundial. O estudo da NASA revela que, em média, entre 20% e 30% do território de cada país é destinado ao cultivo agrícola, chegando a extrapolar em muito esse resultado em alguns casos. Na União Europeia, por exemplo, entre 45% e 65% do território local é destinado à agricultura. Na Dinamarca, a área cultivada corresponde a 76,8% do território. No Reino Unido, a 63,9% e na Alemanha, a 56,9%. Na Índia, a ocupação chega a 60,5%. E nos Estados Unidos, maior concorrente do Brasil no comércio internacional de produtos agro, a agricultura ocupa 18,3% do território.
e chega a 17,7% na China. Mas e no Brasil? Pois bem, a área destinada ao cultivo agrícola no Brasil é de apenas 7,6%. Isso mesmo, apenas 7,6% do território nacional é ocupado com cultivo agrícola. Lembre-se, só informação profissional, investigativa e isenta pode, de fato, mudar o rumo do agronegócio. Isso não significa deixar de cumprir as leis ambientais e punir infratores reais. Os dados da NASA que acabamos de mostrar trouxeram ao mundo uma visão mais honesta sobre a agricultura no Brasil, confirmando o esforço e trabalho dos produtores brasileiros para transformar o país num dos maiores celeiros de produção de alimentos do planeta, mesmo destinando um percentual tão pequeno de área ao plantio. A partir de agora, com o aval da NASA, muito cuidado com os falsos discursos envolvendo preservação ambiental e a produção agro do Brasil. Muitos interesses comerciais podem estar escondidos por trás dessa conversa. Este é um importante aviso aos produtores do Brasil. Estamos em uma nova era de informação profissional para o mercado agrícola e pecuário. E justamente por isso, a Rural Business trabalha para acabar com os vícios do passado, quando não se investigava de fato o que acontecia no agronegócio desse país e no mundo, com muitos repetindo sequencialmente por aí boatos e inverdades. Não dá mais para ter lucro nessa atividade cada vez mais burocrática ou burocrática, sem informação profissional de mercado. Nesse ambiente, o produtor brasileiro não pode mais cair em conversinhas fiadas de falsos ambientalistas que, se utilizando do manto de uma suposta preservação ambiental, defendem, na verdade, o lucro de grandes investidores e políticos sensacionalistas que têm todo o interesse em controlar a produção agrícola com rédea curta no Brasil. Agradecemos a todos que divulgaram o nosso vídeo e tenha mais uma certeza. Nós aqui na Rural Business temos cumprido diariamente o nosso objetivo maior, que é o de mudar o patamar de conhecimento de mercado dos produtores de grãos e pecuária do Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.